Vereador Lucas Carenhato com a palavra. Obrigado, vereador Petrini. São tantas coisas, né, que nós temos para abordar. Mas primeiro, vereadora Estela, quero parabenizar a senhora por ter acompanhado o grupo da fibromialgia. Eu já participei de várias reuniões com as gurias e estava com várias reuniões aqui, por isso não pude ir até lá, comentei com elas, mas é uma luta importante esse tema da fibromialgia, porque é uma questão específica, as pessoas vão literalmente enlouquecendo de dor, né? Atinge a saúde mental, a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho umas hérnias de disco aqui, e que é uma dor muito menor do que a dor da fibromialgia, e só quem tem dor constante, sei que o vereador Fantinel também tem um problema na coluna mais grave que o meu, sabe como conviver com a dor é algo complicado. Poderia abordar o tema das BITs ontem, né? A CPI que ocorre no Senado e que demonstra o quão necessário é a gente avançar enquanto sociedade e a importância do Poder Legislativo. Mas eu vou falar do tema da saúde e do tema da educação. E eu quero dizer que a saúde é uma constante nessa casa, porque os problemas só se ampliam. E eu ouvi as manifestações do prefeito, inclusive estava vendo aqui no site da Secretaria da Saúde que se criou um faltômetro. E acho, de fato, que é recurso público jogado fora as pessoas não irem até a consulta. Lógico, nós temos que cobrar a responsabilidade das pessoas. Mas eu fico pensando que deveria haver um estudo para nós sabermos de onde surgem essas faltas. Por que as pessoas faltam? Na atenção básica, nas especializadas e nos exames. Porque senão fica um certo sensacionalismo. E eu quero pedir para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Câmara, porque nas minhas redes sociais eu vou abrir um faltômetro. Então eu quero te pedir, que está acompanhando a TV Câmara ou as minhas redes sociais, para colocar aí no faltômetro dos médicos. Eu quero saber onde está faltando médico em Caxias do Sul. Seja na atenção básica de clínico geral, ginecologista, pediatra ou consultas especializadas, para a gente conseguir equiparar. Porque eu tive na UPA ontem, vereadora Daiane Mello, e nós estamos caminhando a passos largos ao colapso total da rede pública de saúde de Caxias do Sul. Ontem nós tínhamos 3 pessoas em macas da SAMU. 3 pessoas em macas do SAMU, né? Pessoas aguardando leitos, porque os leitos hospitalares estão todos ocupados, e os profissionais da UPA absolutamente sobrecarregados diante dessa alta demanda. O frio ainda não começou. E a pergunta que não quer calar é onde nós vamos parar. Eu sigo destacando, lá na Secretaria da Saúde, grande parte da gestão segue a mesma. Grande parte da gestão segue a mesma, que utilizou respostas de 2021 a 2024, que colocaram o governo Adiló em maus lençóis. Mas segue a mesma equipe, dando as mesmas respostas, e quem sofre é o povo. Então, a primeira reflexão é essa. E a segunda no tema da educação. Nós tivemos o caso da professora Thaís, e o que eu recebo nas minhas redes são as mesmas situações. Colegas professores assoberbados de trabalho, escolas sobrecarregadas com crianças e adolescentes de inclusão, e a gestão municipal não dá novas respostas, resguardo para os profissionais da educação. Eu passei pelo conselho, nós temos legislação que reduz o número de estudantes para turmas com estudantes de inclusão. E isso não acontece, pelo contrário, nós só recebemos a cada dia.
Não há um apoio efetivo do setor de inclusão para promover a inclusão efetiva no município de Caxias. Porque inclusão não é só trazer os estudantes para a escola, mas é garantir a permanência, a formação dos professores. E, por fim, no que se refere à saúde mental dos colegas professores, isso sim é um problema grave e que a gestão municipal precisa, além de pensar, e a vereadora Dani trouxe, porque foi uma pauta de campanha, praticar, porque os nossos colegas professores pedem ajuda e clamam por política pública de saúde mental. Era isso, obrigado. Com a palavra...